Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Olá, crianças, muito bom dia a vocês. Estamos aqui de volta nessa sexta-feira, hoje dia 21 de maio, né? Nosso mês está chegando ao fim. Mês que vem são as nossas avaliações, né? A nossa segunda avaliação. Então, bora estudar. Quem ainda não me enviou o trabalho avaliativo, estou esperando. Tem trabalho de ciências que ainda não chegou. Ontem a tia passou o trabalho de geografia, né? Então eu estou aguardando, tá bom? De português foi a semana da leitura. O de matemática foi daquele livrinho que a gente fez de educação financeira e também aquelas formas geométricas que nós desenvolvemos, tá bom? Tá tudo anotado quem me mandou, então se você ainda não me mandou, ainda dá tempo, tá? Eu tô aguardando. Bom, a gente vai falar hoje sobre os primeiros instrumentos musicais, tá? Na nossa aula de arte. Então você vai pegar o seu livro lá na página 53, tá ok? Esse livro grandão, lindão, tá? Vamos ver a ocorrência da música na nossa história, tá bom? Quando foi, será que surgiu a música na história? Será que foi junto com a dança que surgiu a música? Tá? Então a gente vai fazer essa análise hoje, já que nós já estudamos dança clássica, já estudamos dança moderna, estudamos a dança contemporânea, né? Agora a gente vai ver os primeiros instrumentos musicais, tá certo? Então, vem com a tia, vem comigo, vamos para as páginas do livro para a gente ver um pouquinho sobre os primeiros instrumentos musicais, como eles surgiram. Vamos lá? Então, crianças, aqui a gente vê, né, os primeiros instrumentos musicais na nossa página 53 do nosso livro, né? A gente vê aqui uma imagem, né, de mulheres que está sendo representada alguns instrumentos de música, né? Então a gente vê uma pintura egípcia de 1425 a.C. Então olha só como a música ela é antiga, né? Mas vamos ver um pouquinho mais? Vamos lá, pode virar a página. Na página seguinte, a gente observa aí que a música ela está presente na vida dos seres humanos há milhares de anos. A gente sabe disso por quê? Por conta das pinturas rupestres, né? Como a gente já viu nos assuntos anteriores, a gente viu que o homem ele já pintava sobre a dança nas cavernas, né? Tem várias pinturas sobre isso. Então, os objetos sonoros dessa época, eles eram feitos como? Será? Se não existia material, instrumento como a gente vê hoje. Então esses instrumentos sonoros eles eram feitos de osso, de chifre, de concha, de pedra que era encontrada nas escavações arqueológicas, né? Então o homem utilizou o que tinha na natureza, né? E viu que esses instrumentos, esses objetos poderiam ser feitos a partir de coisas que já existiam, né? O exemplo mais legal que eu acho de tudo isso é o chifre de animal, né? Eles matavam os animais, né? Caçavam, matavam os animais para comer e eles aproveitavam os chifres para fazer alguns instrumentos. Então a flauta foi um dos primeiros instrumentos musicais criados pelo ser humano. A flauta mais antiga, elas têm mais ou menos 35 mil anos e eram feitas de osso de urubu. Olha só, o urubu era morto, né? Provavelmente para servir de alimento. E com o osso do urubu, o homem começou a criar a primeira flauta. Vocês têm aí uma flauta feita de osso de urubu por volta de 35 anos, né? 35 mil anos ela tem mais ou menos, e foi encontrado na Alemanha. Entre as civilizações da antiguidade de que temos registros na presença da música estão a mesopotâmica, tá? A egípcia, a indiana, a chinesa, a grega e a romana. Todas essas civilizações têm registros de presença da música, certo? Então, além dos instrumentos musicais encontrados, há muitas pinturas e esculturas que indicam que a música ela era importante para esses povos, tá? Então, pessoal, olha só. A gente tem aqui ao lado essa imagem, uma fotografia de uma harpa que ela foi feita em 1500 a.C. Olha só, ela foi encontrada lá no sul do Iraque, tá? Olha só como eles eram
criativos, né? Que para fazer uma harpa nessa época aí, olha, tinha que ser muito bom mesmo. Vamos virar a página? Aqui a gente vê, na civilização do Egito Antigo, na África, que havia diversos rituais em que a música desempenhava um papel central. Alguns dos vários rituais que tinham lá, né, tinha sempre presença da música. Então, há registro de músicos tocando nas cerimônias religiosas, nas procissões que eles faziam, nos rituais fúnebres, né, quando as pessoas morriam, também existia uma música. Então, os egípcios eles desenvolveram vários instrumentos musicais, como a harpa, a laúde, a lira, trompete, a flauta, o tambor, o sistro e um tipo de chocalho. A gente vê aqui uma imagem, né, de pintura mural egípcia datada a cerca de 1480 anos antes de Cristo, que representa essas mulheres aí tocando instrumentos musicais. A gente vê vários instrumentos diferentes, certo? Aqui a gente vê uma fotografia de um sistro egípcio, que é esse instrumento musical aí que vocês estão vendo com fundo azul. E ao lado a gente vê um detalhe em relevo em pedra, por volta do século 13 a.C., que representa uma pessoa tocando um sistro, que era um instrumento musical da época, né? Era mais ou menos uma espécie de chocalho, né, esse sistro. Então essa aí é prova de que na antiguidade o homem já tinha contato com a música assim, tá? Vamos ver mais um pouquinho? Na China antiga, a música era considerada essencial para a vida das pessoas. Então, gente, para eles, os sons, eles estavam relacionados, assim, às cores, aos sentimentos. Então, a música ela era considerada muito importante, que havia um departamento do governo responsável pela educação musical. Olha só como eles são cuidadosos, né? Como eles são detalhistas com a música. Então, para eles, a música é considerada essencial para a vida das pessoas. Entre os instrumentos da música mais comuns na China antiga estavam o xiao, que é um tipo de flauta de bambu, né? É um tipo de cítara, um instrumento de corda que vocês estão vendo aí essa imagem, tá? A gente tem aí essa escultura, uma representação de pessoa tocando uma pipa, que é uma escultura em cerâmica feita na China no século XVI. E ao lado a gente vê aqui a imagem, né, desse instrumento musical. Então os chineses eles também foram muito importantes para a evolução da música. Esse instrumento que você vê aí que parece um tipo de violão é uma pipa fabricada na China no século XIX, tá? Então, estudar a história da música é uma maneira de conhecermos mais sobre os diferentes povos e culturas. Para os chineses, por exemplo, a música era uma maneira de encontrarmos a paz. E eu concordo plenamente, né? Tem música boa, quando a música é boa, quando a letra é boa, ela nos traz, sim, muita paz, ela nos traz história, né? Nos traz memória. A gente não lembra de alguém ou de alguma situação que você viveu quando você ouve uma música, né? Então a música, sim, ela tem esse poder, né, de nos acalmar, ela tem esse poder de nos trazer algumas memórias do passado, né? Ou de lembrar de algo que você viveu, uma viagem que você fez. A música tem esse poder de mexer com a gente, tá? Então, amores, a nossa aula de arte vai terminando por aqui, tá? A gente vai continuar falando disso na próxima aula. E eu quero que vocês assistam agora um vídeo que a tia separou para vocês, pra gente ter, assim, uma ideia de como era que esses instrumentos eram feitos naquela época, tá? Então, tem algumas informações. E também tem uma flauta antiga, como ela era tocada, como os antigos conseguiam tirar sons a partir, né, da matéria-prima que eles tinham naquela época, que era tão pouca, né? Então, bebês, assistam o vídeo, tá bom? E fiquem com Deus. Escuta até o final, olha só como é interessante. Uma beijoca! Os sons produzem uma sensação física em nós. Escutar é ser capaz de ir além do simples ouvir. É captar o sentido dos sons, perceber e compreender sua estrutura, sua forma e seu sentido. É prestar atenção e estar interessado naquilo que está ouvindo. E quanto maior o conhecimento de sons e de música, maior será a nossa compreensão. Você vai ver agora algumas características e os estilos de cada época na história da música. Pré-história.
Muitos acreditam que a música já existia na pré-história e se apresentava com um caráter religioso ou ritualístico, em agradecimento aos deuses como forma de proteção ou pedidos de boa caça. Se pensarmos que a dança aparece em pinturas rudimentares da pré-história, não é difícil acreditar que a música também fazia parte dessas organizações. Nessa época, podemos imaginar que muitos sons produzidos provinham principalmente dos movimentos corporais e sons da natureza. E assim como nas artes visuais e na dança, a música começou a ser aprimorada, utilizando-se de objetos dos mais diversos. Ainda para refletirmos sobre o assunto e reforçar a teoria sobre a música na pré-história, basta nos lembrarmos da existência de tribos indígenas que mantêm total isolamento das sociedades organizadas e que vivem ainda de forma rudimentar. Vale lembrar que, na ausência de um sistema de notação musical para o período em questão, a reconstrução e o estudo da antiga expressão musical foi baseada em estudos comparativos de iconografia, análise textual, estudos sociais e costumes e também desenhos de paleoorganologia, etnomusicologia, arqueologia e historiografia. Yeah,